quero trazer uma reflexão breve que Deus colocou no meu coração para nós estarmos refletindo nesta noite um pouco sobre a nossa caminhada com Cristo, um pouco sobre o que é a nossa caminhada com Cristo, sobre a importância de nós não deixarmos aquilo que é essencial começar a ser apenas aparência, começar a ser apenas algo automático. Porque quando nós fazemos coisas repetidas, isso pode acabar se tornando um perigo, não somente para as coisas de Deus, mas um pouco para tudo na nossa vida. Quando cai naquilo que nós chamamos de rotina, às vezes nós deixamos perder a beleza das coisas. Às vezes, por algo acontecer todos os dias, nós deixamos de enxergar o quanto aquilo é belo. Por exemplo, o sol nasce todos os dias pela manhã, mas quando nós temos a oportunidade de estar em um lugar onde a gente para tudo e contempla ele nascer, não é tão único, não é tão belo? E ele está nascendo todos os dias. Mas por ele estar ali todos os dias, se repetindo, a gente cai nessa situação que é perigosa, de algo que se repete, nós deixarmos perder a essência. Então eu quero falar de uma forma breve, de que algumas coisas que nós fazemos para Deus, nós não podemos deixar, por mais que seja repetido, perder a essência. Porque tem coisa que nós fazemos para Ele várias e várias vezes e a gente começa a entrar no automático. E Deus, Ele tem um propósito na constância. Mesmo as coisas que acontecem todos os dias, o Senhor tem um propósito nisso. Algo é gerado da parte de Deus, mesmo nas coisas simples e nas coisas constantes. Então, se nós não temos visto mais a graça de Deus ou a graça nas coisas à nossa volta, não é porque Deus deixou de fazer, mas porque nós deixamos de enxergar. E eu quero meditar com vocês em Êxodo 30, do 1 ao 8. Êxodo 30, do 1 ao 8, diz assim: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados. E serão para lugares de varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele queimará o incenso de especiarias cada manhã. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Deus fez aqui um pedido muito simples, não era difícil de ser feito, mas era necessário somente uma coisa: constância. Todos os dias, Arão
ele tinha a incumbência de estar ali naquele altar de incenso. Como nós lemos aqui, ele queimava o incenso das especiarias todos os dias de manhã. Então, contextualizando aqui um pouco, para que nós venhamos entender. O povo aqui saiu do Egito, Deus está ensinando aquele povo que ele chamava de seu, que ele escolheu para ser seu, como adorar e cultuar a ele como o único Deus. E então Deus, de uma maneira muito minuciosa, como nós lemos aqui até a descrição desse incensário, Deus passou as medidas, Deus passou tudo certinho. Deus deu todas as diretrizes. E aos homens ele pediu coisas simples, como o pedido que nós vemos aqui a Arão. Então esse incensário era algo como que isso aqui, de aproximadamente 90 centímetros, ele era quadrado, tinha suas pontas, e ali no meio precisava estar sempre queimando esse incenso. Este incensário ficava ali no tabernáculo, aonde tinha a cortina, aonde somente o sumo sacerdote entrava, e ali bem na frente, antes de entrar no Santo dos Santos, esse incensário ficava. Cada uma dessas coisas do tabernáculo tinha um significado muito importante, e era necessário que aqueles que cuidassem, os levitas, tivessem um zelo muito grande por tudo aquilo que era feito. Então, como nós lemos aqui, Deus pediu apenas uma única coisa, que Arão queimasse incenso todos os dias. Deus, ele é zeloso e ele quer o seu povo junto dele. E em tudo o que Deus pediu e tudo que Deus pede, ele é intencional. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje ainda nós somos um povo que, se o nosso coração anseia por Deus, ele está de braços abertos para nos receber. E dia após dia ele nos ensina como adorá-lo, como servi-lo e como fazer parte deste povo eleito, aonde o nosso maior intuito precisa estar em um dia, estar para sempre com ele lá na glória. Todas as coisas deste mundo serão passageiras, e que o nosso coração venha se apegar a um amor que nada pode explicar neste mundo, e um dia nós estarmos para sempre com quem nos amou. Eu tenho falado muito que, se o nosso coração tiver o entendimento que o céu não significa ser livre do inferno, mas estar para sempre com quem nos ama, nós vamos trilhar a nossa trajetória aqui com Cristo de uma forma diferente. O povo que Deus deseja, o que Deus deseja de mim e de você, é que nós venhamos ter um coração cada vez mais desapegado com as coisas deste mundo, porque elas são passageiras. E como nós estamos vivendo os dias de hoje, passageiras até rápidas demais, porque tem passado muito rápido. Em um piscar de olhos, tudo aqui pode se desfazer. E tudo que nós precisamos entender é que o que vai permanecer para sempre é a forma que nós tratamos Deus e as coisas que Ele nos pede. Então aqui, nós vemos Deus fazendo isso, pedindo que Arão acendesse, queimasse esse incenso todos os dias. E por mais que isso fosse feito repetidamente, o temor e a reverência por Deus do coração de Arão, não poderia mudar. Ele precisava ser reverente àquilo que ele estava fazendo. E eu quero meditar com vocês também em Levítico 10, o 1 e o 2, ainda tratando deste altar. Levítico 10, 1 e 2. Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor, os consumiu e morreram perante o Senhor. Então, mais para frente, daquilo que eu li no princípio, nós estamos lendo aqui já há alguns anos passados. São os próprios filhos de Arão, aquele que recebeu essa orientação de todos os dias queimar esse incenso. Os seus 2 filhos fizeram, como a Bíblia diz aqui, o que não lhes ordenara. A ordem não era simples. O que Deus pediu não era tão simples, era só todos os dias fazer como Deus havia pedido. Mas os filhos de Arão já levaram o simples para ser de qualquer jeito. E colocaram ali um fogo estranho. E naquele mesmo momento, os 2 morreram perante o Senhor. O fogo estranho na Bíblia refere-se à adoração ao serviço a Deus, feito de forma desobediente, contrária às instruções divinas. Nós podemos colocar que fazer de forma automática, vazia e sem essência. Da mesma forma que aconteceu aqui, nos dias de hoje nós temos vendo tantas pessoas fazendo coisas simples que Deus pediu de qualquer maneira. E da mesma forma que os filhos de Arão, muitos também têm morrido. Hoje não é mais a morte física, mas a morte espiritual. Se de repente você começa a sentir um peso tão grande para servir a Deus, uma dificuldade tão grande para estar na igreja, uma dificuldade tão grande para obedecer coisas simples, talvez como os filhos de Arão, você entrou no automático, começou a fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, e o que está acontecendo é que a sua vida espiritual está morrendo. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Arão, pelo que nós podemos ler na Bíblia, ele fez por toda a sua vida a coisa certa. Ele não desobedeceu a Deus e ele fez o simples com essência, mas ele não conseguiu passar para os seus filhos. Então ele teve que viver a dor de ver os seus 2 filhos morrerem. Isso também já traz um alerta que eu particularmente eu tenho muito cuidado com o meu filho. Não se trata apenas da forma que eu trato a minha fé ou que eu caminho diante de Deus, mas como eu passo Deus para ele. Como eu ensino ele a caminhar com Deus. Porque o que Deus tem para mim não pode parar em mim, mas tem que se estender para a vida dos meus filhos. Arão podia estar contando a história de uma forma diferente. Nós podíamos estar lendo que, assim como seu pai, seus 2 filhos fizeram em todo o tempo que era bom aos olhos do Senhor. Nós poderíamos estar lendo essa história desse jeito, mas não. Arão foi um pai que chorou pela morte dos seus filhos. E ainda hoje não é diferente. Quantas vezes nós vemos os pais que até colocam nomes bíblicos nos filhos, apresentam eles na igreja, começam a fazer o que é certo, mas não conseguem imprimir no coração dos filhos a mesma fé e a reverência que teve diante de Deus. E às vezes o resultado são pais e mães crentes, tementes a Deus, mas chorando pelos seus filhos. E muito mais hoje, nós vivemos em um mundo que a maldade está se multiplicando tanto, que nem mesmo dentro das nossas casas os nossos filhos estão seguros, porque a maldade ela já está entrando não mais pelas portas, mas a maldade está entrando pelo que nós acessamos. Então, muito mais hoje, nós precisamos ter zelo e cuidado pela vida dos nossos filhos. E como nós podemos passar para eles a fé que nós também vivemos, se nós começamos a ir pelo automático. Então, aqui o que eu posso entender que significa o fogo estranho, desobediência. Ignorar as ordens de Deus sobre como o culto deve ser realizado.
misturar o santo com o comum, ou trazer adoração baseada em vontades próprias, em vez da vontade de Deus. Agir com irreverência na presença de Deus. Eu preciso ter o entendimento que sair da minha casa e estar aqui não é estar mais uma vez, não é apenas mais um culto, não é o que eu vou fazer de forma automática, mas entender que todas as vezes que eu saio da minha casa para estar na presença de Deus é algo novo que vai ser derramado. É algo novo que eu vou aprender de Deus, é um passo a mais que eu vou dar na sua presença. E eu sei que às vezes não é fácil você fazer algo por tantos anos e ainda ver a graça de Deus. Mas quando nós mantemos a nossa fé viva, o nosso temor, ainda que a gente passe altos e baixos, a nossa alma sempre nos traz de volta para Deus. E é por isso que nós não podemos entender que estar na igreja é simplesmente ir a um lugar. Estar na igreja é estar no lugar aonde Deus espera de mim um coração quebrantado. O meu altar hoje de incenso, que é a minha adoração, precisa estar acesa, sem fogo estranho, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, estar aqui pelas motivações erradas, ou estar por estar, ou até mesmo não ver mais razão para estar aqui. Este é bem o caminho que vai se seguindo quando você começa a morrer na fé. Primeiro você começa a não ver mais a graça em estar aqui. Começa a entrar e sair da mesma forma. Depois, vir ou não vir não faz diferença. Até que chega um momento em que você nem sente falta. E nós precisamos sentir falta da presença de Deus e daquilo que nos leva para mais perto dEle. Os filhos de Arão, eles nos ensinam que ainda que o tempo passa, tem coisas que mantêm nossa alma viva diante de Deus. E isto é, não deixar de enxergar a graça de Deus em tudo que nós fazemos. Então, não é ler a Bíblia por ler, não é orar por orar ou simplesmente quando quer uma bênção, mas é entender que tudo isso é o meu altar de incenso, sendo aceso todos os dias, assim como Deus pediu a Arão. Então, o que eu quero deixar, para que nós venhamos refletir, como eu disse, era uma breve reflexão. A questão aqui não é o fogo, é o que se perdeu antes de chegar no momento em que os filhos de Arão acenderam este fogo estranho. Não é a consequência, mas é o que começou a morrer dentro deles. E eles não enxergarem mais a reverência, a graça naquilo que eles faziam para Deus, a não ver mais que aquilo era um privilégio, mas apenas um serviço, apenas uma função vazia do que mais era importante, que era estar diante de Deus, podendo estar ali diante do altar, diante daquele incensário, fazendo algo que Deus pediu, ainda que simples, só precisava dizê-lo, para que eles pudessem continuar com seus corações vivos diante do Senhor. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a fazer com que o nosso culto a Deus seja automático, seja apenas aparência. E como consequência disso, nós não vamos mais conseguir nos firmar nos caminhos de Deus. Que venha haver essência no nosso coração, que venha haver a motivação correta do porquê buscar a Deus, do porquê estar na presença de Deus. Por isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curve a sua cabeça. Quando nós falamos de uma reflexão como esta, é sempre bom depois nós analisarmos como está o nosso coração.
A nossa vida com Deus não é apenas por um momento. A nossa vida com Deus precisa ser um relacionamento, onde nós queremos conhecê-lo, ouvir a tua voz, cumprir o que Ele nos pede. E na maioria das vezes são coisas tão simples, são coisas tão fáceis de ser feitas. E não é porque eu preciso fazer todos os dias que precisa perder a graça, ou eu começar a ter a motivação errada, mas por eu fazer todos os dias, eu preciso deixar que Deus trabalhe em meu coração e em minha vida com essa constância. Por isso, que o desejo do seu e do meu coração nesta noite seja que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, o Senhor possa nos encontrar amando Ele cada vez mais, servindo a Ele cada vez mais, manifestando dele na nossa casa, para os nossos filhos, os nossos filhos vivendo para Deus, para que nós não venhamos pagar o preço de chorar por ver que nós nos distanciamos e a nossa casa também se afastou por consequência disso. Não se trata de estar em um lugar pelo que eu preciso buscar, mas de estar na igreja por entender que há um incenso, uma adoração que eu preciso derramar diante de Deus. É isso que se trata. É nós entendermos que nós nascemos para adorar, que o nosso coração é esse incensário e que estar diante de Deus nunca vai ser comum, sempre vai ser extraordinário, porque Ele se revela, porque Ele se aproxima, porque Ele nos ama e nós precisamos aprender a retribuir o Teu tão grande e maravilhoso amor. Até que bênçãos não nos influenciem mais, até que aquilo que nós precisamos não seja mais o que nos leve diante dEle, mas a nossa alma sentir saudade deste amor, que um dia nos levou a entregarmos a nossa vida e o nosso coração diante de Deus. Senhor, por mais que o tempo passe, por mais que os dias, Senhor, estejam corridos, que nada roube a prioridade do nosso coração de estar na Tua presença. Ainda que assim como foi esta ordem para Arão, todos os dias estar diante do Senhor, assim também é para nós estarmos aqui. Não é apenas mais um culto, é uma oportunidade única e maravilhosa de conhecer-te um pouco mais, de ouvir a Tua voz, de ter a certeza que o Senhor fala conosco, de ver o Senhor nos resgatando e nos trazendo para perto. Gera em nós, ó Deus, as intenções certas para estar na Tua presença, e por mais que nós estejamos aqui de novo e mais uma vez, sempre vai ser algo único, porque vai ser o momento que o Senhor preparou para falar conosco, para inundar o nosso coração com a Tua vida. E assim, nós não estaremos aqui mais vazios, mas estaremos cheios da presença do Senhor, cada dia mais e mais, vivendo para Te adorar. Como disse essa canção, para Te adorar eu vivo só para Te adorar. É assim que a nossa vida tem sentido, vivendo para adorar a Ti, ó Deus. Senhor, nós só temos a Te agradecer por esta noite, por tudo que o Senhor fez, pelos visitantes que o Senhor trouxe neste lugar. Muito obrigada, Senhor, obrigada por todos os dízimos e as ofertas que são entregues nesta casa de oração. Obrigada porque o Senhor tem sustentado e promovido este lugar para a glória do Teu santo nome. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.